Então, qual é a solução para isso? A gente provavelmente tem mais opções do que essa daqui que eu vou te dar, mas eu vou falar do meu trabalho direto. Que é um convite para você a pensar nessa possibilidade. É um caminho que ele existe, ele está ali. Só que quando a gente passa por ele parece ser uma mata fechada e você não sabe que ele está ali. Mas ele está. A partir do momento que você descobre ele, você pode mergulhar nele. E que caminho é esse? Eu chamo isso de caminho da maestria. Não sou eu que chamo, aliás, eu estou aqui com vários pensadores atrás de mim. Caminho da maestria não é nem exatamente o que eu te proponho quando eu trabalho. Eu chamo de caminho da automaestria, pessoalmente, que é o foco que eu dou. Mas aqui, como solução para isso, vou usar só o termo caminho da maestria. Você vai ouvir falar isso aí em outros vídeos aqui no YouTube. Só procurar que você vai descobrir isso aí. O que acontece? O que é esse caminho? É a gente escolher uma atividade que faça sentido pra gente. Não precisa ser nada absurdo, não precisa ser aquilo, eu vou descobrir uma coisa que... Não, você pode listar tudo que soa interessante para você, por qualquer motivo que seja. Que seja alguma coisa que tenha sabor para você. Desperte a tua curiosidade. É assim que a gente descobre na identidade da gente. A gente descobre a identidade da gente em termos dos valores mais profundos. Aquilo me interessa. Isso diz para você quem é você muito mais. Então você ouve a si mesmo naquilo que você quer de verdade. Faz sentido para você só por fazer. Você não tem que justificar para ninguém. Não é assim, o único erro que impede isso é a gente acreditar que não tem esse direito de escolher. E isso é um dos fatores impedidores. Só que você pode tirar ele no estalo de dedo pensando, se não tivesse impedimento, o que eu escolheria? E aí você pega uma atividade dessas, a que você acha mais interessante. Imagina isso. E fala, eu vou ser mestre nessa atividade. Mas espera aí, eu não nasci com dom para isso e tal. Isso é uma das piores crenças. O que faz com que esse caminho pareça que não existe? Isso daí também é colocado na tua cabeça pela sociedade. A sociedade pega e diz pra você o seguinte, olha, você tem que ter nascido com um dom. Quando você começar a fazer, se você for ruim, cara, você não nasceu pra isso. Aí você desiste. Você não faz aquilo que é importante, aquilo que te dá sabor, que você acha interessante. E o ponto é, talento não existe, cara. Esse talento que você acha, que você faz ideia de que ele existe, é o dom, nesse sentido que você leva, como eu tenho que nascer com ele para me tornar mestre, para que aquilo ali seja um caminho de vida meu, um caminho que eu vou colocar na minha vida, não precisa ser o único não, inclusive. Se você esperar isso, você nunca começa, você nunca mergulha. E detalhe, essa atividade que você quer se tornar mestre nela, você não quer nada dela, você quer só mergulhar nela. É tudo que eu quero dizer aqui que é a solução para isso, é mergulhar nela. Quando você começa uma atividade e vai tentando ficar bom nela, a ideia de que se você não teve dom, você tem lá uma mentalidade assim, eu nunca vou conseguir ser mestre. Esse é o erro. Você vai sim. E o que acontece? A crença fundamental aí que está atrapalhando, que atrapalha tudo, qual é? A crença é muito simples. É de que se você no início não tiver tanta facilidade quanto várias outras pessoas podem ter, e podem mesmo, então, sei lá, um esporte, vamos supor, um esporte, a pessoa tem uma habilidade física um pouco melhor do que você. Tem uma, sei lá, habilidade manual, por exemplo, para fazer alguma coisa manual, como crochê, pintura e tal. Você vê uma pessoa que já começa, já pinta melhor do que você pensa, nossa, ela vai chegar a mestre e eu não. Eu tinha que ter nascido daquele jeito para ser mestre. Não tem nada a ver com isso. Tem um cara chamado Anders Ericsson. Anders Ericsson escreveu um livro chamado Direto ao Ponto, A Ciência da Expertise. Ele é o top mundial desse assunto, ele é estudioso. E ele reuniu todas as pesquisas que vieram antes dele e a conclusão que se chega é que todas as pesquisas do mesmo assunto, inclusive a dele, a conclusão que ele chegou foi a seguinte. Cara, essa facilidade inicial que algumas pessoas têm, essa desenvoltura logo quando é faixa branca no assunto, sabe? Não tem nenhuma correlação com a probabilidade delas se tornarem mestres. Você, que é totalmente um zero à esquerda, nulo em habilidade, quando você é faixa branca, você tem tanta chance de atingir a maestria quanto qualquer uma dessas pessoas.
Qualquer pessoa que disser diferente de mim interpretou, e eu estou pegando aqui só as pessoas que leram alguma coisa, tá? Interpretou errado. Pode vir debater aqui comigo que eu vou derrubar muito fácil. Eu vou ensinar alguma coisa para essas pessoas, que realmente eu estou falando aqui de cadeira. Eu sei do que eu estou dizendo aqui para você. Eu vou citar as fontes numa boa, não tem nenhum problema. Entendeu? Realmente, chegar à maestria em alguma coisa só depende de uma coisa. Tá nesse livro, inclusive, direto ao ponto. Já, quem lê esse livro vai voltar ao trabalho. Não precisa debater comigo. É só ler esse livro, vai passar a saber e vai estar tudo certo. É uma coisa chamada prática deliberada. Tempo de prática deliberada. Se você tiver bastante horas suficientes em prática deliberada, que é um tipo de prática específico, não é qualquer prática, se você só repetir, é prática inócua. Se você só se desafiar um pouquinho, ainda é uma prática intencional, está no caminho. Mas você precisa ter uma estratégia. Escolher exatamente o que você quer aprender e por quê. Para atingir algum resultado, você precisa ter uma finalidade. E essa escolha de finalidade tem a ver com a mesma coisa dos valores que a gente falou. Se eu mergulho no caminho da maestria, eu tô lá pensando, olha, eu vou fazer boneco de amigurumi. Pensa nisso, boneco de amigurumi. Amigurumi é aquele boneco de crochê estufado ali. Eu tenho uma parente minha que faz isso. Eu acho muito interessante. E você quer aprender a fazer isso com um trabalho manual? Nossa, você não tá, sou zero à esquerda. Você começa a aprender a fazer o pezinho do boneco. Ah, eu sou muito ruim no pé, vou tentar fazer o pé e tal. Aí você pensa assim, o que é prática deliberada? Olha, eu vou primeiro aprender a fazer pés, depois eu vou fazer braços, vou fazer pernas e vou fazer o tronco. A partir daí eu vou conseguir trabalhar no boneco como um todo. Eu vou poder evoluir a ideia, a minha capacidade de fazer bonecos como um todo. Esqueci da cabeça aqui também. Se eu simplesmente ficar repetindo um pé, fizer um pé diferente do outro, eu vou fazer um pé maior, um pé menor, um pé de boi, um pé de porco, um pé de gente, Se eu fizer um pé diferente, eu vou estar realmente melhorando a minha habilidade de fazer pés de amigurumi, mas eu nunca vou fazer um boneco. A prática deliberada é, eu quero construir um boneco. Então, o que eu preciso aprender em termos de partes do boneco para que eu construa esse boneco como um todo? Esse raciocínio estratégico de quais partes eu vou me desafiar a conseguir fazer, vou me colocar em prática deliberada. E uma coisa que você saber sobre prática deliberada, não é confortável. É extremamente desconfortável. Tem até um número no livro sobre a quantidade de tempo que você consegue fazer de uma vez sem pausa e a quantidade de horas por dia. O livro diz lá 1h30, 90 minutos, 1h30, claro, de uma vez. Aí você tem que fazer pausa, no máximo assim. Eu acho que quem começa nem consegue fazer isso tudo. E durante um dia, no máximo 5 horas por dia de uma prática deliberada bem feita. A gente pensa assim, caramba, como é que eu vou... Peraí, eu vou ter que sofrer para entrar num caminho de maestria e, sei lá, inventar um hobby, que é a primeira coisa que todo mundo pensa. Por isso que eu dei a ideia, inclusive, do boneco de amigurumi. E isso daí vai me tirar dessa sensação de desespero? Calma. Vamos pensar em termos de motivação, de gratificação. Pensa aqui naquilo que te dá prazer imediato, que é o prazer imediato, que é a gratificação imediata. Você está com sede, você bebe água, é prazeroso beber água nessa hora. A pessoa, pelo mesmo motivo, ela está querendo saciar alguma coisa. Então, saciar o desejo de fazer sexo, de comer doce, de um vício. Pensa nesses desejos. Quando você tem esses prazeres de suprir, você quer saciar alguma coisa que está em desequilíbrio. Você tem um desconforto por um disparo de dopamina no teu corpo. Você quer suprir esse desconforto. Você quer que esse desconforto passe. O prazer imediato parece que é uma coisa simples, mas ele é negativo. Ele quer negar, não no sentido de ser ruim. Não tem nada de ruim necessariamente um prazer imediato. Mas ele não é alguma coisa que você cria. É alguma coisa que você está em defasagem, que você quer ir lá e saciar. É como a sede. Todos os prazeres simples são como a sede. Você está sentindo a sede. E o ato de beber água, que te dá o prazer de beber essa água, ele tá baseado na ideia de você saciar sua sede. Saciar sua sede. Tudo bem, gratificação imediata. Mas o que seria uma gratificação não imediata? É o que acontece como efeito dessa prática deliberada. Quando você está fazendo uma prática deliberada, como eu te disse, o que acontece? Você anota o teu progresso. Você tem um objetivo, você mesmo escolheu esse objetivo de acordo com o que é importante para você. Ninguém te obrigou a isso.
E aí você começa a avançar e perceber, olhando para trás nos registros que você fez, você olha para ali e vê o seu crescimento. Então você sente cada vez mais que você está crescendo. Chegado um momento que você começa a aumentar o nível do teu desafio, você começa a responder constantemente a desafios cada vez maiores. E você sente um controle sobre a realidade, sobre a tua vida, sobre a experiência. O nome dessa sensação que você vive, que é uma sensação de um orgulho muito profundo, muito mais do que um prazer de se sentir orgulhoso, de estar criando um resultado na realidade, mas de estar crescendo e criando a realidade que você escolheu ao mesmo tempo. Essa experiência se chama experiência autotélica. Autotélica quer dizer, telos é finalidade, auto próprio, eu escolho a minha própria finalidade e eu vou alcançando, e eu vejo esse meu crescimento. Experiência autotélica é o nome técnico que está escrito no livro de um cara chamado Mihai Csikszentmihalyi, que todo mundo fala como se fosse uma coisa transcendental, porque ele diz o seguinte: quando você tem essa experiência autotélica, ele diz, todo mundo que conversou comigo quando eu entrevistei na minha pesquisa e perguntei para a pessoa como é que é ter essa experiência, a pessoa diz, olha, parecia que o tempo estava em câmera lenta, parecia que as horas passavam como se fossem minutos, os dias como se fossem em horas, o tempo passava rápido, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava em câmera lenta. Eu sentia como se eu estivesse fluindo. Por ele ouvir isso muito das pessoas, ele colocou o nome dessa experiência, apelidou o nome da experiência autotélica de fluxo. Daí o termo flow. Você que nunca já tinha ouvido esse termo antes, você vai entender por quê a partir daí. O que acontece? Quando você começa a buscar uma atividade para ter uma experiência autotélica atrás da outra, para fluir nessa atividade em termos de crescimento, mergulha nela não com o sentido de chegar em algum lugar, mas de se tornar cada vez melhor nela, de se auto-atualizar, você sente que a tua vida se justifica no aqui e agora. A frase do Mihai Csikszentmihalyi é: quando uma atividade é intrinsecamente recompensadora, daí o flow, é intrinsecamente recompensador você viver essa gratificação que não é imediata. Então, quando uma atividade é intrinsecamente recompensadora, a vida se justifica no presente, ao invés de ficar refém de ganhos hipotéticos futuros. Olha só que interessante. É aí isso que explica por que você mergulhar na atividade, num caminho de maestria, você se liberta das amarras dessa ansiedade ontológica que gera essa sensação de desespero calado. Mas aí você vai perguntar para mim, mas Carlos, peraí, o que é a automaestria então? Do que faz sentido? Você está falando de caminho da maestria, mas você falou que você faz uma coisa mais específica. Sim, claro. O que eu ajudo as pessoas é além da ideia, uma coisa mais específica que caminho de maestria. É um caminho de maestria. Mas imagina que o boneco de amigurumi não fosse simplesmente um boneco de crochê, não fosse simbolicamente você. Imagina se esse boneco fosse você. Nas suas habilidades subjetivas, nas suas habilidades intrapessoais, o jogo interior, sabe? Habilidades intrapessoais a gente pode dizer, por exemplo, maestria em autodisciplina. Quem é que não quer ser autodisciplinado e aprender? E mergulhar numa atividade e ter experiências autotélicas em treinar a autodisciplina. Imagina isso, aprender isso. Legal, jogo interior, autodisciplina, poxa, isso vai viabilizar muita coisa na minha vida, poxa, legal. Mas o que mais tem? Tem muito mais. Autoestima. Autoestima não é você se achar, você ter baixa autoestima. É muito mais do que isso. Você pode ter maestria em autoestima em termos de comportamento, porque de acordo com um cara chamado Dr. Nathaniel Branden, ele diz o seguinte, que a forma, aquilo que você expressa, o teu comportamento, quando você expressa uma autoestima elevada, forma, tipo assim, eu não preciso me preocupar se eu tenho ou não, porque eu vou desenvolver se eu me colocar, me habituar a me comportar daquela maneira. Eu vou desenvolver a minha autoestima e o próprio comportamento é uma expressão de uma autoestima elevada. Então é uma prática. A autoestima é uma prática, você precisa praticar em 6 pilares. Você vai encontrar, inclusive, o primeiro curso de maestria em autoestima no Hotmart. Você vai poder ver em algum lugar aqui, vai ter um link que vai direcionar você para isso. Se você procurar saber, vai ter um vídeo explicando mais a respeito.
Eu falei de jogo interior, então, de autodisciplina, autoestima. Também tem autorregulação. Autorregulação é inteligência emocional na prática. Quer dizer, como é que eu lido com os estímulos que vêm do lado de fora? Como é que eu processo eles? Como é que eu lido com essas coisas? Questões emocionais ali. Em termos de prática, não de resolver nenhuma situação psicológica em si. Mas de que forma eu posso me treinar a ser, no dia a dia, a me autorregular? O que eu posso fazer para isso? Uma dessas coisas, claro, pode ser com certeza você procurar um profissional de psicologia. É uma coisa que acontece muito é as pessoas me procurarem e eu indicar profissionais de psicologia. As pessoas têm muitas vezes tem um tabu com isso, sabe? Eu sou maluco, não sou não. Todo mundo pode fazer uso de um profissional de psicologia. E não sou eu. Isso que é interessante, eu indico. Eu fiz muitos anos de psicologia, fiz análise muitos anos. Isso é muito importante, me ajudou muito. Me ajuda hoje, inclusive, a ajudar as pessoas com o que eu faço. Então, o que mais? Eu estou falando de intrapessoais, jogo interior, mas também tem interpessoais. Sabe, a pessoa quer vender, então ela quer ser vendedor. Existem habilidades subjetivas que estão por trás de venda. Vender em si não é habilidade subjetiva, é o resultado de várias habilidades. Como é que eu persuado? Eu tenho que saber ouvir a outra pessoa empaticamente, influenciar, eu tenho que saber contar história, organizar meu pensamento, me comunicar de uma determinada maneira com carisma. Se eu quero liderar, eu preciso também de habilidades subjetivas. Essas habilidades interpessoais são ligadas à persuasão, influência, liderança. E tem habilidades que são transindividuais, que tem a ver com organizar um ambiente para que um efeito venha a vir ali. Então você formar um grupo mastermind, por exemplo, quais são as opções que tem, como é que eu faço para colaborar, para formar uma equipe, para transformar o meu processo, criar processos para que pessoas trabalhem juntas melhor, ou que façam uma a outra evoluir mais, inclusive. Por aí vai. Isso eu bolei uma ideia de um programa, chamo Programa Automaestria, que é literalmente você pegar várias peças, como se fossem partes de um corpo, e partes do lado de dentro, do lado de fora, e onde esse corpo vai estar, do ambiente em volta dele, para que, como se você estivesse construindo o boneco de amigurumi, e esse boneco de amigurumi fosse você. A pergunta é, o quanto você está, na tua vida, abrindo mão de um caminho de maestria, pelo menos com um hobby, ou com a ideia de um caminho de automaestria. Tem curso aí afora, vídeos que você poderia estar. Por isso desenvolvimento pessoal, por isso encanta tanta gente esse assunto. Então, se você gostou aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha ele com outras pessoas que você conhece, para as pessoas me conhecerem. E eu te peço também isso, dá uma checada nas outras mídias, outras redes aqui, me segue onde você puder seguir, tá bom? E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Forte abraço aí pra você.